Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Nós vamos dar continuidade então ao curso, né? CSI KVG Desvendando a Biologia Forense. Nós vimos lá ao longo desse período que nós estamos juntos, então, três áreas das ciências forenses. Hoje nós vamos conhecer mais uma, que é a genética. Vou fazer um resgate, um breve resgate lá da biologia, né? Vocês lembram que a genética é a área, né, a ciência que estuda os genes e como essas características, né, que estão contidas lá no nosso DNA, elas são transmitidas de geração em geração. Vocês devem lembrar, né, desse monge austríaco que é o Mendel. Nós estudamos até hoje, né, a primeira e segunda lei de Mendel, que são fundamentais e foram muito importantes, então, para a área da genética. E em relação à molécula de DNA, né, quando que os pesquisadores desvendaram por completo, quando que eles foram identificar como era o formato dessa molécula, se até o momento não se conhecia. Então se diz que a cristalografia, né, de Rosalind Franklin foi fundamental para eles poderem entender como que essa estrutura era formada, então como que essa dupla hélice que a gente estuda hoje, que a gente sabe que tem uma sequência, né, de pares de bases, como que era estruturalmente. E Watson e Crick, então, são os pesquisadores que ganharam o prêmio Nobel por descobrir, né, por desvendar essa estrutura molecular nesse formato que a gente conhece e que é tão usual para a gente hoje em dia. Então, o que, que é um gene, né? Retomando também. O gene, então, é uma porção, né, um pedacinho desse nosso DNA que é responsável pela produção de proteínas. Essas proteínas, elas vão ser manifestadas, né, vão caracterizar cada um de nós, por isso nós somos indivíduos, né, tão únicos dentro do nosso código. Aqui tem uma imagem, né, lá na célula, o núcleo, como que a gente tem um cromossomo, né, no caso dos humanos nós temos 46, a condensação então desse cromossomo, se a gente for ver essa molécula mais aberta, a gente veria então os pares de bases e o nosso DNA. Lembrando também o que é genótipo, o que é fenótipo. Genótipo, então, são essas características que estão, né, já na nossa, é a nossa sequência, né, de letrinhas que são individuais, e enquanto que o fenótipo, ele são características, né, que são expressas e que podem ser modificadas. Portanto, o nosso genótipo é aquela constituição gênica que a gente tem, que a gente não modifica, enquanto o fenótipo ele pode ser modificado porque ele sofre influência do meio. Por exemplo, o meu cabelo tem a coloração escura. Se eu pintar o meu cabelo de loiro, eu vou modificar, né, apenas o meu fenótipo. Projeto humano, né, genoma humano, ele foi um projeto muito ambicioso, né, ele durou em torno de 10 anos, vocês devem já ter estudado em algum momento, e ele foi capaz, então, de fazer um mapeamento total de um indivíduo, né? Então, mais de 3 milhões de pares de bases foram identificados, né, compondo, então, o DNA humano, e esse projeto ele envolveu diversos laboratórios, né, com cooperações internacionais, custou bilhões de dólares e durou um tempo bastante grande, em torno de 10 anos, né, com a publicação lá na revista na Nature, e que foi um grande feito, né, para a ciência. Se a gente for pensar, né, que isso ocorreu lá na década de 90, hoje a gente consegue fazer essa mesma técnica utilizando muito menos dinheiro, com equipamentos que cabem numa bancada, né, de laboratório e num tempo muito mais curto. Então, para vocês verem, né, aquilo que a gente falou, como as técnicas, como o andar, né, das pesquisas, das instituições, como que isso avança e como vai se modificando ao longo do tempo. No Brasil, então, lá na década de 90 a gente teve esse grande feito, né, do projeto.
Depois a gente conseguiu então trazer, né? Foi levado, inserido para o meio também criminal essa possibilidade, né? Essa ferramenta genética que é tão importante. E lá nos anos 2000, 2004, 2006, é que foram realizadas então sentenças judiciais, né, que utilizaram como provas técnicas amostras de DNA e que hoje são solicitadas por diversos juízes para eles ficarem, né, para eles terem mais convicção nas suas decisões. Mesmo assim, né, mesmo a gente tendo avanço das pesquisas e no mundo, existiam e existem ainda limitações em relação à área da genética. Por exemplo, se acreditava então que gêmeos monozigóticos, eles possuíam um DNA muito semelhante e que talvez não pudessem ser utilizados, né? Se, por exemplo, um irmão cometesse um crime, será que seria possível desvendar, né, esse crime a partir do DNA desse ser humano? E agora, né, muito recentemente, se descobriu que sim, que as diferenças genéticas, né, lá nos pares de base são mínimas, são de 5 a 7 pares de bases que são diferentes, portanto o DNA não é idêntico, o que seria possível para identificação ou solução de um crime, por exemplo, nesse âmbito. O desenvolvimento de ferramentas, né, de novas ferramentas ou técnicas para a identificação humana, ele ainda está acontecendo, né? E felizmente já se tem dados promissores, por exemplo, com amostras biológicas que foram lá, por exemplo, deixadas no local de crime, elas no futuro, talvez um futuro breve, elas vão ser capazes, né, de identificar características bastante importantes na identificação daquele suspeito do crime, uh, já nos dizendo então características como sexo, idade, a cor do cabelo, a cor da pele, a cor dos olhos, a altura e até a etnia desse indivíduo. Então, facilitando, né, o trabalho dos peritos, né, da polícia, da justiça, de modo geral. Então, a genética forense, o que ela vai trabalhar, o que está envolvido nessa área das ciências forenses? Então, é o ramo que está voltado para as questões legais e o que ela faz basicamente? A identificação humana. Então, a identificação tanto das vítimas, a identificação dos suspeitos, né? Então, pode ter mais de uma utilização. Também pode estabelecer vínculos genéticos, né? Vínculos que vão ser importantes e vocês vão entender ao longo da minha fala. Então, as aplicações, elas podem ser, assim como a gente viu lá nas áreas, né? Na área da entomologia, na área da botânica, que pode ser tanto para a justiça civil quanto para a justiça criminal. O nosso curso aqui vai falar mais sobre crimes, né? Porque é esse o assunto, mas na justiça civil a aplicação da genética, né, desses conceitos da genética são fundamentais, por exemplo, no caso de testes de paternidade, onde há questões de herança ou de pensão alimentícia que precisam ser solucionados para então o juiz determinar se aquele pai vai pagar o valor X por mês, ou que ele assuma aquela criança, né, ou aquele adulto já, porque os testes de paternidade podem acontecer em momentos diferentes, né, não só lá para a identificação de o pai de um bebê, e sim ao longo da vida, quando a gente fala de herança, né, de problemas que são familiares, podem ser em qualquer tempo. Na justiça criminal, então, que vai ser mais o nosso enfoque, a gente vai ver que a identificação humana vai ser importante para crimes sexuais, tendo vítimas, né, tendo a morte ou não dessa vítima, que foi vítima de violência sexual, também crimes contra a vida, contra o patrimônio e desastres em massa. Então, os desastres em massa são aqueles que têm um número elevado, né? Pode ser um desastre natural, que tem um elevado número de vítimas.
Crimes contra o patrimônio são dos mais diversos, desde furto, ou outros tipos de delitos. E contra a vida pode ser, inclusive, auxiliando uh, alguém a cometer suicídio, ou então, de fato, tendo como vítima, né, pessoas, atentando contra a vida daquelas pessoas. Então, primordialmente, né, o que se chama de padrão ouro, a identificação humana ela é realizada através das impressões digitais. Provavelmente o Gabriel vai conversar com você sobre ela, sobre a importância, dando dados mais específicos e como acontece, né, lá na vida real de perito dentro da Polícia Federal. E então, a técnica, né, de papiloscopia, o exame, ele vai identificar, né, o desenho, né, das papilas, que são esses relevos que a gente tem nas pontinhas, né, dos dedos, e que são muito importantes, então, para identificar cada um de nós. No entanto, nem sempre as impressões digitais elas vão ser possíveis, né, de serem ou coletadas ou então de serem encontradas. No caso de uma vítima, né, que não tenha as mãos, ou então um caso de carbonização, quando o corpo está em um estágio avançado de decomposição, a gente não vai ter a integridade dessas digitais. Também, no caso de ossadas, né, ou de um cadáver que está já esqueletizado, não vai ser possível. E aí, o que, que pode ser utilizado, né, já que a gente não consegue realizar, os peritos, né, não vão conseguir realizar o padrão ouro, que seria a análise das impressões digitais para identificar aquele indivíduo, podem ser utilizados outros critérios antropométricos. Quais seriam? Características, sinais, né, que a gente tenha, tatuagens que as pessoas, né, reconheçam aquele corpo, cicatrizes, né, que a gente tem, ou fraturas que acabam ocorrendo ao longo da nossa vida, e ainda podem ser utilizados, né, números de séries de próteses. Por exemplo, se a pessoa tem uma prótese, seja ela cirúrgica, né, porque teve um acidente ou algo do tipo, ou então de procedimentos estéticos, como prótese mamária, por exemplo, elas têm um número específico que pode ser solicitado então ao fabricante e que pode ser identificado lá no corpo desse indivíduo. E a extração de DNA, ela pode ocorrer em qualquer tipo de amostra, são das mais diversas, né? Tanto do sangue, pode ser então coletada uma amostra do sangue na roupa ou no local. Acredito que o Gabriel também vai falar do luminol, que é uma substância então que dá essa coloração, né? Submetida a uma iluminação específica vai permitir que seja visualizada, né, que aconteceu alguma coisa que a gente não enxerga, né, macroscopicamente, mas através dessa técnica a gente pode ver que teve ali sangue, seja no banheiro ou rastros, né, dentro da casa, do apartamento. A extração de DNA também pode acontecer através, né, de células epiteliais da pele, de pelos. Importante lembrar que tanto o cabelo quanto os pelos, a parte do bulbo, né, que está lá inserida nas nossas células, vai ser muito importante. Também pode ser feita a realização de extração de DNA através da saliva, do sêmen, que pode estar tanto internamente, né, no caso de uma vítima não fatal, quanto nas roupas ou no cadáver. Também pode ser realizado a partir de muco, músculo, ossos, entre outros. E o caminho da amostra, né? Como que acontece, né, a coleta dessa amostra? Agora eu vou dar um exemplo para vocês. A gente simulando, então, um crime que aconteceu em um determinado campo lá, tinha uma vítima, e o perito do local, que é diferente daquele perito lá do laboratório, ele vai fazer essa coleta,
vai fazer o armazenamento e o transporte adequado. Normalmente são embalagens de papel que são utilizadas, lacradas, né, que chegam então com integridade até um laboratório. O laboratório ele pode ser de biologia forense ou ele pode ser um laboratório de genética forense. No caso da biologia forense, normalmente essas amostras elas sofrem uma espécie de triagem, então vai se retirar resíduos, sujeiras, algum contaminante que não seja legal, né, que não é importante e que deve ser eliminado antes, né, lá de entregar essa amostra para o laboratório de genética forense. Por quê? Talvez alguns de vocês não tenham tido oportunidade, mas os laboratórios de genética, normalmente, eles são bastante controlados, então qualquer contaminante pode acabar estragando, né, tanto as amostras quanto contaminando o local do laboratório. Então, por isso que essa espécie de triagem, né, é muito importante. Então, se tiver sujeira e outros resíduos, o laboratório de biologia forense pode é, eliminá-los para passar uma amostra já mais processada para o laboratório de genética forense. Por exemplo, né, a gente tem lá uma faca com sangue. Bom, é um vestígio lá do crime. O laboratório de biologia forense retira apenas lá com suave a amostra de DNA, né, a amostra daquele sangue para fazer a extração de DNA no laboratório de genética. Então já entrega lá um Eppendorf, por exemplo, para os peritos do outro laboratório. E esses laboratórios eles podem ser separados fisicamente ou eles podem estar no mesmo local ou com alguma divisória. Isso vai depender de cada estado, de cada localidade. Então, como que é feita uma extração? Eu vou falar muito basicamente aqui para vocês. Se vocês tiverem interesse em mais informações específicas, a gente pode conversar ou as dúvidas que surgirem, vocês também podem enviá-las. Então, as fases, né? A gente vai ter a extração, que vai ser o macerado de algum conteúdo, ou fazer, enfim, a quebra daquele material. Vai ter uma série de soluções, primers específicos, vai ter, se forem kits, né, de genética, vão ter temperaturas e outras características que são específicas daquele material, daquele laboratório que criou, né? Para então ser realizada a amplificação, que é então o PCR, que a gente escuta tanto a PCR, que vai fazer a desnaturação, o anelamento, a extensão daquela fita, né, de DNA, para depois ser realizado o sequenciamento. São vários equipamentos que são utilizados nesse processo e por vezes o sequenciamento, né, pode ser feito no local ou ser enviado para um laboratório específico para ser realizado. Então a gente vai ter essas bandas que vocês veem ali, aqueles tracinhos, e o PB que está escrito lá é pares de base, então ela tem um peso, né, uma quantidade de pares de bases, que vai dar esse padrão, né, de após o sequenciamento. Então aqui eu vou trazer para vocês um caso, né, no qual foi utilizada essa técnica de genética, né, molecular, para desvendar um crime. Uma criança, né, de apenas 2 meses e uma mãe foi encontrada morta, né, foram encontradas mortas e foram coletados, então, coletados os vestígios a partir das unhas, né, da face, né, inferior ali das unhas dessa mãe, e foram levadas para o laboratório, foi feito todo esse processo que eu falei para vocês, né, de extração, de amplificação, para fazer o sequenciamento. E aí vocês veem nesse quadro ali, tem primeiro uma tabela, então com as características que foram variáveis.
da mãe, da criança, e eles tinham então 3 suspeitos. A partir das coletas que eles realizaram dos suspeitos e da amostra aquele dos vestígios lá do crime, conseguiu então se desvendar e se encontrar, né, se identificar que o suspeito número 1 é o suspeito que estava de fato envolvido com esse crime. Então vocês veem ali as bandas, né, aquele padrão, aquele monte de risquinho com coloração, aqui é só preto e branco, para a gente poder então identificar através do perfil genético, né, como uma ferramenta que foi utilizada no, no desvendar desse crime. Então, para vocês terem uma ideia de como é real, de como isso acontece de fato. No Brasil, né, as estimativas, isso aqui é um relato de um policial do estado do Paraná, ele descreve então que o trabalho deles como polícia, né, como perícia, utilizando as análises de DNA, elas são mais ou menos divididas da seguinte maneira. Para a identificação de vínculo genético, são realizadas então essas análises, né? E em torno de 40% do trabalho, da demanda que eles têm, está nessa área. Crimes sexuais, então, representam 30%, tanto tendo vítimas né, vivas ou não, e outros 30% então são realizados através de objetos, manchas, fios de cabelo e outros tipos de amostras biológicas. Só para a gente ter uma ideia do que é, né, aqui dentro do nosso país, dentro de alguma das regiões do nosso Brasil. Então, eu novamente falo para vocês, né, o quanto a gente tem como importante tanto as pesquisas, quanto o conhecimento científico, quanto as instituições, sejam elas lá que vão dar base, né, para esse conhecimento científico, ou então para os agentes que são os atuantes, né, tanto na área da polícia quanto na área do direito, o quanto isso é fundamental para a gente ter, né, uma sociedade que consiga se desenvolver no sentido de científico em si e no sentido, né, criminal do direito e das punições que são necessárias, né, a partir da legislação que a gente tem no nosso país. Aqui foram algumas das referências que eu utilizei. Eu relembro vocês que vocês podem mandar lá as perguntas, tanto no grupo do WhatsApp, quanto para o meu e-mail, quanto no fórum lá no AVA, né? Então fiquem bem tranquilos, fiquem bem à vontade, fique bem à vontade. Eu dei apenas uma pincelada, né, nesse assunto, mas eu acredito que eu tenha falado um pouquinho de cada característica, né, e relembrado também vocês quanto aos conceitos biológicos lá da escola, né, que a gente traz e que são aplicados, são importantes para a vida real, certo? E principalmente aí para os casos que a gente está trabalhando nas ciências forenses. Obrigada, pessoal. Até logo. A gente vai se encontrar em breve, né? E qualquer dúvida, eu estou à disposição.